Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 9 de abril de 2021. Então, observando bem aí, o que aconteceu do acumulado no dia 5, 6 e 7, nós vemos claramente que essa região aqui mais central do país apresentou uma chuva bem significativa, principalmente aqui sobre a bacia do rio Paranaíba. Porém, a gente vai ver lá no final que o solo está muito seco nessa região, Ele já começa aí a ter aproximadamente 50% de água no solo acumulada. Com isso, nós devemos ter, claro, uma leve melhora, mas nada tão significativa a ponto de melhorar o que a gente está observando hoje, que é esse decaimento desse armazenamento de água no solo e caminhando aí gradativamente para o período mais seco nessa região aqui mais central do país. Vemos ainda que tivemos alguma chuva aqui bem distribuída na parte leste, na costa leste do país, e ainda aí uma manutenção de chuva ocorrendo na região norte do país ao longo desses 3 últimos dias, entre o dia 5 e o dia 7. Observando agora o que o modelo Cosmo do IMET mostra de previsão, nós vemos aqui nessa região mais próximo à costa, que vai desde a região sul do país até a região nordeste, pegando parte do centro-oeste do país e um pouco ali do sul do Tocantins, que devido à atuação desse sistema de alta pressão, principalmente essa alta pressão que foi formada após a passagem da frente que nós tivemos aí pelo oceano, essa região específica deve ficar bem mais seco. Então nós vemos uma diferença bem gritante. Na parte norte, região norte do país, uma chuva bem concentrada ao longo dos próximos 7 dias. E nessa parte mais leste, caminhando por sul do país, nós temos um tempo seco bem estabelecido nesses próximos 7 dias. Com isso, a gente espera que aos poucos nós vamos ver, principalmente dos dados no final, lá mais no final dessa apresentação, os dados de armazenamento de água no solo, que essa região onde está mais seca deve apresentar um declínio gradativamente mais forte ao longo dos próximos dias. Olhando um pouco agora o mapa da umidade relativa em 500 HPA, nós vemos que realmente as chuvas devem continuar se concentrando mais na região norte e aparentemente aparece algo ali sobre o nordeste que ainda está meio duvidoso, mas que pode significar o estabelecimento de um pequeno sistema de alta pressão sobre a Bahia, com o núcleo sobre a Bahia, mas nada tão intenso, tão forte do que aconteceu nesses últimos tempos. O que ocorre agora, a partir desse momento, é que as frentes elas tendem a se formar ali próximo à região sul, norte da Argentina, Paraguai, Uruguai, porém ela não consegue avançar por cima do continente em direção à região equatorial. O que acontece é que ela avança, mas a maior parte dessa frente de atuação desse sistema frontal fica realmente sobre o Oceano Atlântico e apenas uma parte interage sobre o continente. Com isso, você tem uma chuva acontecendo nessa parte que interage, principalmente próxima à costa leste do Brasil. Observando agora o mapa de altura geopotencial em 500 HPA, o que a gente vê aí o 500 milibar, a mesma coisa. A gente vê claramente que não temos aí nenhuma atuação de algum sistema de alta pressão, de núcleo fechado, após o dia 12, por exemplo. Claro que antes aparece algum geopotencial de 588, em outros modelos é o 5880. O que acontece é que tem esse núcleo, mas ele não fica constante ao longo do próximo tempo, ao longo do tempo, na verdade, ou ele não se intensifica, chegando, por exemplo, aos 590, que seria os 5900 de outros modelos.
Então nós vemos aí que tem a atuação ainda um pouco desse sistema de alta pressão, mas ele não está tão significativo e tão forte. E outro destaque é que a gente vê a formação realmente de ciclones aí próximo à costa do país, porém ele não consegue avançar e fazer com que haja interação desse sistema frontal com a região continental. Ele avança aos poucos, mas pela costa do país, e assim a frente tende a se formar mais sobre o oceano do que em si atuar sobre o continente. O modelo de FS está enxergando algo bem parecido com o que o modelo do ETA está mostrando. A gente vê aí que tem uma formação de um sistema nesses próximos dias, principalmente lá para o dia 20 aproximadamente. Dia 12 ele começa a aparecer mais sobre o oceano, depois ele tenta formar algo sobre o continente, mas não consegue. Depois, dia 18, avança um outro sistema, também tenta formar algo sobre o continente, mas nada tão significativo, principalmente porque a gente está caminhando para o período do inverno e já não tem mais aquele aquecimento solar como no verão, que ajuda a ter um desenvolvimento de nuvens, por exemplo, e trazer muita chuva ou a formação de alguma zona de convergência, como a zona de convergência do Atlântico Sul, né? Que a gente conhece por ZACAS. Olhando agora a temperatura, anomalia de temperatura em 850 HPa, vemos aí que em alguns momentos de temperatura a gente tem realmente a atuação de uma onda de calor mais forte, principalmente pela atuação de um sistema de alta pressão formado. Depois uma onda de frio, né, pelo avanço de uma massa de ar polar vinda do hemisfério sul, que consegue avançar aí na retaguarda dessa frente, mas a maioria dos casos nós vemos um aquecimento mais bem distinto, mais bem formado na maior parte do país, principalmente agora no final do horizonte, lá para o dia 23, dia 24, onde nós vemos uma massa de ar quente atuando bem em cima mesmo da região sul. Isso implica dizer que provavelmente a gente deve ter a atuação de algum sistema de alta pressão nesse período, que deve se manter ali na região mais central do país. Então, as frentes não conseguem avançar, como também não consegue entrar uma massa de ar mais frio que vem proveniente da retaguarda dessa frente. Então, acompanhar para ver, porque a gente pode ter realmente entre nas regiões sul, sudeste e centro-oeste uma mudança drástica aí de semanas, por exemplo, uma semana muito quente e uma semana muito frio, principalmente se tiver essa coordenação, né? Estabelece uma alta pressão antes da entrada de uma frente fria, aquece muito, depois entra uma frente fria, vem uma massa de ar mais fria na retaguarda dessa frente e acaba trazendo aí um período, uma semana, por exemplo, com temperaturas mais baixas do que a normal climatológica para essa época do ano. E aquele efeito, né, que a gente vê, se você fizesse a média nesse caso de 15 dias aí, você teria temperaturas bem próximas à normal climatológica para essa época do ano. Porém, é um efeito que na física o pessoal diz, né? Você põe a mão no fogo e depois põe a mão no congelador. Então, na média, você tem a temperatura amena, mas em um momento você tem algo muito quente e em outro momento você tem algo muito frio. Então, quando se faz a média, você tem algo aí próximo realmente à normal climatológica e isso pode enganar. Então, é bom a gente sempre estar olhando dia a dia o que vai acontecer. Nesse caso, a gente vê que tem períodos aí, uma semana mais ou menos bem aquecida na região centro-oeste, sudeste, sul, e depois uma semana bem fria, ocasionando pela passagem aí desse sistema frontal. Olhando agora o armazenamento de água no solo, nós vemos que fora aí a região norte, parte do centro-oeste, parte ali do nordeste, principalmente Maranhão, Piauí, as demais regiões do país devem apresentar o declínio gradativo mais acentuado do armazenamento de água no solo até o dia 12. Por quê? Que a gente está vendo, né, que toda essa região aqui, mais próxima à costa leste, pegando bem os estados da região sul, sudeste e parte do centro-oeste, devem apresentar um tempo seco mais bem definido. Com isso, você já tinha um declínio gradativo desse armazenamento de água no solo e agora vai ficar caindo, né, gradativamente nos próximos 7 dias. Então, o que a gente vê? Quadrilátero dos reservatórios, composto pelas bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba Grande, apresentando redução de chuvas, e a gente vê a redução de ENA mais gradativamente, mais drástica nesses sistemas.
As bacias do Xingu e Tocantins também estão apresentando essa redução de chuvas. Porém, quando a gente observa o que aconteceu alguns dias atrás, como essas bacias são grandes, então a inércia é muito grande. Então essa chuva ainda está chegando de algum período atrás, ainda chegando ali na região de Xingu e Tucuruí, porém, né, na região de Belo Monte e Tucuruí, na verdade, porém, à medida, né, que essa chuva vai reduzindo, também vai acontecendo a redução gradativa dessas vazões, e a gente vai observar isso acontecendo ao longo dos próximos dias. Já a região sul deve apresentar diminuição das vazões nos próximos dias, principalmente nas incrementais de Itaipu, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, devido a esse retorno do tempo seco. Claro, tem acontecido alguma chuva lá, mas nada tão especial que possa elevar essas vazões, que a gente vê o decréscimo gradativo delas. E o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, que apresentou chuvas expressivas nos últimos dias, e ainda deve apresentar um aumento gradativo das vazões, mas na verdade agora está mantendo aí, está tendo, né, uma manutenção dessas vazões ao longo dos próximos dias. Os três modelos que o Operador Nacional do Sistema utiliza, né, em suas previsões, tanto o modelo europeu, o SMWF, como o ETA 40, que é rodado aqui no Brasil, no CPTEC, e o GEFS, que é o modelo americano, nós vemos que está mostrando esse padrão bem semelhante, né, com essa região aqui, apresentando um período mais seco ao longo dos próximos 10 dias. E aqui a diferença do modelo do IMET é que eles ainda mostram a chuva ocorrendo bem distribuída aqui na região Nordeste, principalmente em parte norte da costa norte e costa leste do Nordeste do país. E esse padrão mesmo aqui de chuva, né, ocasionado aí na região norte. Então a tendência é que tanto o ETA 40 como o modelo GEFS eles converjam, né, tem uma convergência para o modelo europeu. E é o que nós estamos olhando quando a gente observa a previsão versus o realizado. O europeu ele está tendo a melhor skill, né, a melhor destreza, mostrando melhor o que realmente está acontecendo. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.